Agora sim. Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite. Sextou e sextou com precursor. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Tenente R2 Leal. Servi de 2014 a 2022 lá no 8º BPE e venho todas as sextas-feiras falar com você que quer entrar no Exército Brasileiro ou acabou de entrar, está aí no ano militar obrigatório e pago todos os bizus possíveis para você, sempre aqui na sexta-feira. Um ambiente que a gente tem aqui seguro para você trazer todas as suas bizonhices e conversarmos sobre elas. Para você que não conhece o precursor veio para revolucionar o mundo militar. É a plataforma de desenvolvimento profissional e pessoal para você, militar do Exército Brasileiro. Siga a gente nas nossas redes sociais, @bizu do Precursor, e lá você vai ter acesso a todas as informações. É lá que a gente larga a agenda das nossas aulas, aulas que acontecem de segunda a sexta-feira, aula todos os dias completamente de graça, sempre às 19 horas aqui no YouTube. Perdeu alguma aula? Não tem problema, fique tranquilo, porque elas ficam sempre dentro do nosso aplicativo. Vai lá na Play Store, procura por Precursor Ensina e você vai ter acesso, além de uma plataforma, uma biblioteca de aulas, aulas exclusivas que não tem aqui no YouTube, tem apenas lá no nosso aplicativo, e também instrumentos que facilitam a sua vida dentro da rotina militar, como, por exemplo, o nosso karaokê, uma ferramenta com inteligência artificial que, além de ensinar a canção, o hino ou a canção de treinamento físico militar, você consegue fazer a gravação e se escutar para ver se você está puxando bem a canção. Afinal, quando você entra no Exército Brasileiro, a melhor maneira que você tem para se destacar é através de puxar canções de TFM. Ali você vai liderar a sua fração e com certeza irá se destacar entre todos que estão por ali. Além disso, um dos grandes motivos e uma grande maneira para você se destacar é no seu campo básico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Depois de toda essa introdução, hoje vamos falar sobre o exercício de longa duração, ou o famoso campo básico, recruta. Tenho certeza que você tem medo do campo básico, mas hoje a gente vem desmistificar um pouquinho esse seu medo, te dar alguns bizus e contar o que acontece para você perder essa curiosidade, porque muitas vezes você tem medo porque não conhece, então a gente vem contar para você o que acontece dentro do campo básico aí, para você perder esse medo e também se bisurar. Aqui a gente vai contar alguns bizus, mas conto com você aí, antigão, para deixar o seu comentário, deixar o bizu para o recruta não se perder no dia a dia.
E já vamos começar então. Você já está perto do seu campo básico, já está próximo do seu campo básico ou acabou de passar pelo seu campo básico. Hoje a gente vai conversar sobre isso. Então, rapaziada, primeiro de tudo e antes de mais nada, o que a gente precisa compreender? A gente precisa entender que o campo ele tem como objetivo, principalmente, né? Primeiro ponto, te ambientar ao ambiente de selva, né? Como a gente está aqui no Brasil, um país de tamanho continental, no qual a gente passa por diversos, né, locais diferentes, a gente simula o ambiente de combate dentro do ambiente de selva. Então, esse grande primeiro objetivo, que é te trazer, né, tirar do combate urbano, te levar para o combate ali no ambiente de selva, simular esse local, e principalmente simular o teatro de operações, né? O que é o teatro de operações? É no qual você vai efetivamente simular o objetivo fim do Exército Brasileiro. Qual que é o objetivo fim do Exército Brasileiro? Para que o Exército Brasileiro existe? Para combater o inimigo e proteger a soberania do país. Então a gente está falando disso em palavras curtas, em português claro, guerra, tá, rapaziada? Hoje, o nosso exército envolveu alguma guerra recentemente, etc. Não temos nem propensão para isso e, se Deus quiser, manteremos assim. É claro que existem missões e etc. Não estou entrando neste cenário, como a gente vem já passando no decorrer dos anos, inclusive recentes, de imposição de paz, de manutenção de paz, de GLO, que é muito importante. Mas vamos focar no que é o ambiente de hoje, que é justamente simular esse teatro de operações, tá, pessoal? E o que a gente tem muito medo quando a gente cita aí a palavra campo básico é que a gente compara muitas das vezes os campos com os campos que existem de cursos operacionais, ou que a gente vê muitas vezes de uma polícia, né, militar que faz algum campo de algum curso, a gente vê muito falar, né, do curso de comandos, de operações especiais, e a gente imagina que o campo do recruta, lá do ano inicial, né, do ano militar obrigatório, ele vai ser igual a esses cursos. Cara, primeiro ponto, tá, que a gente já vai quebrar isso agora, não é. Rapaziada, muitas vezes, grande parte do efetivo do Exército Brasileiro nem sequer é voluntário para estar lá, para estar servindo. Muitas vezes ele está lá no ano militar obrigatório. Então, o campo, ele nada mais é que para te forjar, para te dar as ferramentas mínimas necessárias justamente para essas simulações que a gente citou. Então, o campo, ele vai exigir muito de você? Sim, ele vai. Mas não é nada do que você viu aí em filme, em cenas, e seja lá qual canal do YouTube que você for buscar, porque ele nada mais é do que o básico, tá? Então a gente vai passar todas as ferramentas básicas que você vai ter lá. Tá, o campo ele fala sobre o que então? Tem as instruções? Sim, tem instruções. Como a gente disse, para ambientar o ambiente de selva. O que, que você precisa no ambiente de selva? Você vai ter instruções lá de obtenção de água, obtenção de fogo, obtenção de alimentos. Essa aqui tem muita galera que tem medo. Sabe aquele sopão do exército que provavelmente seu pai, seu avô, seu tio ou algum antigão aí que serviu contou para você que teve aquele sopão do exército? É dentro dessa instrução de obtenção de alimentos, tá? Alimentos de origem animal ou vegetal. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho. Tem instruções de camuflagem, transposição de curso da água. Cara, o que que é transposição de curso da água? Imagina, você está andando no meio de uma selva, você encontra um rio, você precisa transpor ele junto com todo o seu material ou até mesmo a sua fração como um todo. Então você vai ter uma instrução específica de como realizar isso. Até para aqueles que não sabem nadar, tá? Para quem não sabe, saber nadar não é uma obrigatoriedade para você entrar no Exército Brasileiro. Então, muitos que estão aí no ano militar obrigatório não sabem nadar, e é normal. A gente tem essa instrução justamente também para esse tipo de situação. Existe também a instrução de orientação noturna e diurna. O que é orientação? Você saber se guiar através de uma bússola, através de mapas, através de topografia. Na questão do noturno, às vezes você saber a posição através das estrelas, etc. Tem uma série de requisitos para isso. A instrução de progressão. O que é progressão? É você saber progredir no terreno, sendo que você, novamente, estamos simulando o ambiente de teatro de operações. Então, você saber progredir quando o inimigo está ali. Cara, esse aqui é um ponto muito importante que eu quero bater com vocês. A progressão eu uso muito no meu dia a dia. E é bizarro a gente falar isso, né? Porque às vezes a gente não enxerga essa relação.
Mas a gente aprende lá nessa instrução de progressão é justamente o que a gente aprende dentro das nossas empresas. Hoje temos técnicas aí, né, que a gente diz as técnicas métodos ágeis, enfim, todos esses palavreados aí do mundo corporativo, e tem o famoso 5W2H, né, que é basicamente o que a gente aprende na instrução de progressão. Como vou, por onde eu vou, e todos esses perguntas que a gente realiza, né, que é justamente o 5W2H, mas é o que a gente faz na progressão. Então você vai estar parado ali, você vai ver o terreno, você vai ver para onde você vai progredir, em quanto tempo você tem para isso, chegando lá, o que que você vai fazer antes de ir, a maneira que você deve ir. Cara, é tudo que a gente consegue utilizar no ambiente corporativo. Então é principalmente essas pontes que eu quero fazer para vocês aqui, tá, rapaziada? Vai ter instrução aí de construção de abrigo, de armadilhas. A gente tem uma instrução que ela se chama VOT, que ela é muito interessante. Ela acontece no ambiente noturno e você consegue lá, né, nessa instrução, a olho nu, à noite, né, completamente sem iluminação, vai passando alguns cenários, né? Quais são esses cenários? Por exemplo, assim, um tiro a 50 metros, um tiro a 100 metros, um tiro a 300 metros, um homem fumando a 100 metros. Por que todos esses tipos de cenários diferentes? Porque ali nessa situação você vai conseguir, de maneira ali sem iluminação, e você ter uma noção de distância, né? E o que você consegue ver e o que você consegue só escutar. Isso é muito importante para a gente ter todos esses meios sensoriais mais ativados, né? Tem pista de rastejo, tem pista de cordas, enfim, tem uma série de instruções, e todas essas instruções que eu listei para vocês aqui, tem algumas que todos os batalhões realizam e tem as mínimas, né? Que é o mínimo para ser realizado de acordo com o tempo, de acordo com o material que cada batalhão tem, mas nem todas são realizadas em todos os campos básicos para todos os efetivos, né? Algumas aqui são listadas, são feitas de maneira diferente, ou às vezes em algum momento diferente no decorrer do período militar obrigatório básico ali do recruta, que do período compreendido de 10 meses, ele tem um período básico ali, que é basicamente 4 meses, para realizar todas essas instruções mínimas necessárias. E por que o campo ele é tão emblemático, né? Por que o campo ele é tão notório para a figura do recruta ali? Cara, como eu disse para vocês, primeiro é o medo, o segundo é porque ele exige muito de você. Quando a gente fala de período básico, quando a gente fala de campo, principalmente o cara que está fazendo essa transição do mundo civil para o mundo militar, tudo é uma rotina diferente, então tudo já dói demais. Só o fato de você ter que acordar, fazer sua barba, manter sempre o seu cabelo da maneira correta, muitas das vezes na sua casa você não arruma a sua cama, lá no período básico você está arrumando a sua cama, você tem horário certinho, não é os 5 minutos que a gente tem no mundo, né, civil, dentro do quartel essa disciplina é muito mais aflorada, então todas essas pequenas mudanças de rotina, para você que está entrando agora, já dói. Então, o pouquinho já é muito pra gente nesse momento, né? E por que eu digo pra gente? Eu passei pela mesma situação de vocês quando eu tinha 18 anos. Hoje, muitas das vezes, olhando para trás, o meu campo básico mesmo, eu olho para trás e vejo, caraca, já passei por situações muito piores, depois, claramente, né? Mas naquele momento, aquilo já foi muito difícil para mim. E é justamente por isso, pessoal, porque o campo ele te exige de duas maneiras. Sendo a primeira dela, de maneira física, o campo por si só já vai te sugar. Você está com uma mochila que não é algo comum para você carregar. Normalmente a mochila ali fica em torno de 8 a 10 quilos, né? Varia um pouco de acordo com o material que você está carregando, mas isso já é um sobrepeso que já te cansa demais. Você vai andar demais, o que não está muito dentro da sua rotina, né? Você já começa fazendo marcha, de uma instrução para outra, você já tem um deslocamento que já é distante. Chegando lá, você ainda vai ter que fazer uma série de exercícios realmente físicos que vão te exigir demais. Então, por si só, isso já exige muito de você. Sem contar a questão, né, da meteorologia. Ou seja, você pode estar debaixo de um sol escaldante durante o dia, que acreditem, é muito melhor do que a chuva toda durante o dia, e à noite a temperatura cai demais, tá? Então tem toda essa questão que o tempo por si só ele já vai exigir de você. Então seu corpo já está sendo muito solicitado. Então se você já quer o primeiro bizu aqui antes da gente entrar na parte dos bizus efetivamente, cara, prepare-se fisicamente, tá, pessoal? Então por isso que a gente bate muito nessa linha do treinamento físico militar, porque o militar por si só, ele tem que ser bem treinado para carregar seu fuzil, para carregar sua mochila, para carregar sua carcaça, tá? É o mínimo necessário. E a segunda questão é a questão psicológica, é o mental. Por isso, dentro do precursor, a gente também tem essa tríade muito forte junto com a saúde mental, rapaziada. Porque tudo, como eu disse para vocês, o pouquinho, ele já é um
estrondoso para o cara que está dentro do período básico. Então isso já dói. Então, às vezes, você só ser exigido, a maneira de falar, você ser exposto em público, pô, isso aqui. Por isso que a gente também se diferencia muito dos civis, tá, rapaziada? Para quem passa por um período básico dentro do quartel. Porque toda hora você é exposto. Então tem a figura do xerife, você ir na frente da tropa, você comandar 30 pessoas, você ter a responsabilidade de colocar ali tudo que você fizer vai ter consequências para todo mundo. Isso exige muito da gente, tá? Psicologicamente. Então a gente tem que estar preparado para isso. Então é um preparo muito grande. E se eu tivesse que dar aqui alguma dica na questão psicológica, eu falaria para vocês em que sentido? Cara, eu falaria para vocês a seguinte coisa: não tenha medo de errar, porque você é bizonho, você vai errar, tá? Eu não tenho dúvidas alguma que você vai cometer erro. Então, nesse sentido, quanto menos você pensar em errar, mais você vai acertar. Por mais bizarro que essa frase seja, é a realidade, porque às vezes você fica tão ansioso, fica com anseio de fazer uma frase, de apresentar o pelotão, de não ter nada errado dentro da sua, né, quando você vai prestar o seu material, né, organizar, você fica com tanto anseio que esse anseio faz com que você erre. Então, cara, talvez o medo de não errar vai fazer com que você acerte, tá? E também, pô, isso basicamente pode melhorar com treinamentos, tá? Vai na frente do seu espelho, treina lá, você chamando o pelotão, guiando. Mas, cara, é o bizu que eu pago para vocês aqui dentro do Precursor desde o primeiro dia. Canção de TFM te quebra com tudo isso, cara. Te quebra todo esse verniz. Então vai lá, puxa a canção de TFM da frente da tropa. Quer perder esse medo? Baixa o app do Precursor, vai lá na Play Store, Precursor ensina, você vai aprender a canção de TFM, vai na frente da tropa, já vai perder esse primeiro medo, cara. Você já vai ali na frente da tropa, já vai perder esse receio. E o campo é muito importante para quê também? Já aproveitando todo esse roteiro que a gente está fazendo. O campo ele é muito importante, cara, além da questão do espírito de corpo, né, de unir a tropa como um todo. E isso é muito engraçado para você que está servindo, você vai entender isso, que às vezes você está ali há 3 meses com um camarada, seu período militar básico, você já considera ele um irmão de vida, coisas que às vezes você tem 10 anos de amizade com outra pessoa que você não considera. Porque é justamente isso, tem uma frase muito emblemática que eu carrego muito comigo desde o meu período básico lá de 2014, que é, cara, só o trauma coletivo gera coletividade. Então você já passou por tantas situações, já teve uma imersão tão grande com esse camarada, que você já criou uma irmandade ali com ele. E o campo é muito importante para isso, para construir esse espírito de corpo. Então você pode não gostar do camarada que está ali do seu lado, que é seu par, soldado que nem você sabe que ele é vagabundo, que ele é ruim, que tudo isso, mas se você não puder contar com ele, toda essa questão, todo esse simulado que a gente está falando aqui, que todo esse exercício do campo, né, todo esse exercício de longa duração, ele perde sentido, porque basicamente em todas as instruções você vai precisar dele. E se você não precisa dele para a instrução efetivamente, antes dela, durante dela, você vai precisar dele. Porque ele tem que estar bem no deslocamento, para você também conseguir se deslocar de uma maneira melhor. Imagina, o cara tá lá, ele tá, seja o que for, às vezes se sentindo mal efetivamente, ou não, fingindo ali, dando o golpe, né, como a gente conhece dentro do militar, só que ele tá ficando para trás. Só que ele ficando para trás, cara, gente, ninguém fica para trás como tropa. A tropa ela tem que ser sempre unida. Então você também vai ficando com ele. E isso vai demorando. Então essas pequenas engrenagens às vezes pode trazer um problema maior lá na frente, cara. Então você tem que trazer, ao invés de diminuir esse cara, você tem que trazer ele para o seu lado. Você tem que enaltecer ele. Então esse é outro ponto muito importante que o campo traz. Traz destaques dentro da fração. Então um cara que é destaque no campo, que cumpre bem tudo aquilo que é demandado dentro do campo, você pode ter certeza que ele vai ser um excepcional militar. Isso não quer dizer que se você não for tão bem no campo, significa que você não é um bom militar. Não quero dizer isso. Mas, normalmente, aqueles que se destacam no campo, eles se tornam um bom militar. Porque o campo, ele te exige justamente isso, que nem eu citei para vocês, a questão psicológica. E quando a gente está falando de questão psicológica, a gente está falando dos atributos da área afetiva. Como a gente diz aqui fora no mundo corporativo, as soft skills se afloram. Então, tudo isso que a gente está falando para vocês, espírito de corpo, que é essencial, rusticidade, camaradagem, liderança, enfim, uma série de atributos que vão ser aflorados ali pelas necessidades que vão te trazendo. Imagina, você vai passar um período, como eu disse, fisicamente muito cansado, carregando ali 10 quilos na mochila, mais o fuzil que
pesa mais de 1,5 kg ali, junto com munição e etc. Talvez carregando alguma coisa da instrução, que já é um peso extra. Carregando o peso do capacete, capacete cansa. O sol o dia inteiro na sua carcaça, ou chuva, que é pior ainda. Chega à noite, você já está ali, frio. Enfim, todas essas situações já vai te exigindo fisicamente. Aí tem toda essa questão psicológica, se você não tiver bem trabalhado, se você não tiver bem centrado, cara, você vai pro barro. Então, o psicológico ele é tão importante quanto, se não for mais importante que a questão física. Principalmente por quê? Porque você vai colocar toda essa, por exemplo, se você estiver para baixo, você vai passar isso para o seu turno todo. Se você estiver para cima, você eleva seu turno todo. Então isso é muito importante, tá, rapaziada? Então falamos um pouquinho aqui do campo, falamos um pouquinho de todas as questões. Tem as perguntas básicas, né? Vou falar aqui, quanto tempo dura o campo? Rapaziada, normalmente é dentro ali daqueles 5 dias da semana útil, de segunda a sexta-feira. E quando eu digo segunda a sexta-feira, é desde o preparo até o final, efetivamente, já com a manutenção realizada. Então, o campo, de forma efetiva, ele normalmente ocorre do período ali de segunda à tarde, né? Quando a gente fala de período de instruções, vocês vão me entender melhor, de segunda à tarde até basicamente quinta-feira pela manhã, podendo se estender um pouquinho mais ou menos de acordo com cada programação de quartel. Então, por exemplo, se você já fez o bivac em algum outro momento, alguns quartéis preferem fazer o bivac, né, que é você basicamente se acampar, fazer um acampamento, né, fora, se fizer fora do momento do campo, ele já é uma instrução a menos. Às vezes tem quartéis que fazem o tiro dentro do campo, tem quartéis que fazem fora do campo. Enfim, é toda uma questão de planejamento, mas não foge muito disso de 5 dias, tá? Sendo de segunda a sexta-feira, mas 5 dias, só que períodos noturnos efetivamente de 3 a 4 no máximo, tá, pessoal? Então, essa é uma pergunta que o pessoal faz muito. Aí tem todas aquelas outras questões, né? Como, por exemplo, assim, cara, posso levar. Qual que é o bizu para levar para o campo? Rapaziada, bizu de questão de medicamento, de alimentação, nada é bizu de levar para o campo, tá? Tudo que você precisa, a equipe de instrução vai te fornecer, seja de forma de alimentação ou seja de forma de medicamento, tá, pessoal? Mas aí, quem sou eu para negar que eu também não tentei levar algo no meu campo básico, né? Então vem a outra máxima dentro do Exército Brasileiro que todos vocês conhecem. Todo golpe é válido desde que não for plotado, tá, pessoal? Mas é claro, desde que também não tire a sua saúde, tá? Tem pessoal que leva cafeína, pré-treino, enfim, todas essas situações que talvez vai te prejudicar mais do que vai te trazer um benefício. Então, se nesse momento aqui eu puder pagar um bizu para você mínimo, que vai te fazer muito bem e não vai te prejudicar, cara, é uma bananada, uma cocada, uma paçoca que você coloca ali no bolso, que ninguém vai ver, né? Esse bizu que o soldado antigo vai pagar para vocês, mas se a equipe de instrução plotar, rapaziada, barro, tá? Então siga as orientações da equipe de instrução. Agora, aqueles sais minerais ajuda muito. Sabe aquela vitamina C, aquela pastilha de vitamina C? Cara, eu lembro como hoje que o máximo do meu campo, cara, aquela sensação de bem-estar me deu, foi depois lá no campo, no período que a gente tem de manutenção, né, pessoal, que é justamente você toma aquele banho rápido, faz troca, né, para a roupa de muda, coloca aquela roupa seca, né, depois de um dia desgastante, cara, aquela vitamina C colocando ali, já deu uma moral, você pega a pastilha em si, já coloca direto na boca, já dá uma moral, aquele gosto diferente, que você já está comendo ração, está comendo aquela comida do rancho já transportada, enfim, tudo aquilo que você já passou pelo campo sabe, e que você ainda não passou, irá passar, às vezes esses pequenos quesitos vão te trazer um grande benefício, tá? E quando a gente vem falando também de atributos da área afetiva, no campo também, principalmente você que é jovem, que talvez não tenha passado por muitos momentos de necessidade, e quando eu digo de necessidade, necessidade mesmo, às vezes a gente com uma vida comum, a gente não vê isso, às vezes a gente acha que sofre demais por algum motivo que quando a gente vai ver é um motivo besta, né? Mas quando você tem ali aquela questão de ter uma restrição de água, você já entende, pô, tem uma restrição de água, você já vê quais são todos aqueles malefícios, então aquela água geladinha, você já começa a dar uma moral diferente. Pô, a coca gelada, então, nem se diz, né? Mas uma alimentação, tempo para comer, você tem tempo para comer para tudo. Então, quando você sai do seu período básico como um todo, você começa a dar mais valor para essas coisas pequenas do seu dia a dia, né? Então, por exemplo, fazer uma refeição com a sua família, você vai dar muito mais valor para isso. Suas horas de sono, você vai valorizar muito mais suas horas de sono depois do seu período básico. Então, essas pequenas coisas, que é o lado psicológico que a gente vem tratando um pouco antes aqui com vocês, elas se enaltecem muito. Isso fica muito mais valoroso para você, tá? Então, a gente já
falou bastante aqui sobre as principais dúvidas, né? Passei um bizu ou outro para vocês diante de cada situação. Quero falar com vocês agora da instrução que eu falei para vocês da obtenção de alimento. Então tem um receio muito grande, vou dizer até pessoalmente. Cara, eu sou uma pessoa fresca para comer, sempre fui a minha vida toda. Hoje muito menos, até pelos momentos que eu passei dentro do quartel me ajudaram muito nesse sentido. Mas cara, a instrução que eu tinha mais medo era essa do supão. A gente escutava falar, né? E às vezes a gente vê uma maldade às vezes da maneira que o pessoal fala. Cara, se você está no quartel, equipe de instrução, elas são lá, são profissionais capacitados para te dar aquela instrução. Então ninguém vai fazer nada por maldade, tá, pessoal? Esquece, tira esse medo aí, toda essa questão. Eu vou dizer que nunca existiu. Claro que já existiu, tá, pessoal? Mas todos esses casos são tratados de forma excepcionais. Então, se acontecer alguma coisa, que alguém lidou com alguma maldade, fez algum tipo de maltrato com alguma pessoa, não dá pra gente dizer que não existiu, até porque tem uma série de reportagens aí que a gente já viu esse tipo de situação. Mas eles são tratados e punidos da maneira que eles devem ser tratados, tá? Então, vou dizer aqui o básico, que é o mínimo que tem que ser acontecido. Toda equipe de instrução, ela é capacitada e profissional para fazer aquilo. Então, toda essa instrução, ela é feita de maneira profissional. Tá? Então, essa obtenção de alimentos a gente vê de origem animal e vegetal. Quando a gente diz de origem alimentar, é efetivamente matar a galinha ou o coelho, né? Ou os dois, depende que nem eu falei para vocês, depende dos quartéis, da disponibilidade, da questão de realmente ter essa oportunidade ou não. Durante meus 8 anos eu tive a oportunidade de ver os dois tipos de situações, até outras situações, né? Então você vai efetivamente aprender a matar uma galinha, a matar um coelho, a se alimentar daquilo. E pode parecer ou não, é uma questão besta ou não, o que seja, mas cara, é o mínimo que a gente tem que falar. Porque a gente está falando ali de uma simulação de simular um ambiente de selva, simular uma questão de um teatro de operações. Então, cara, não vai ter um McDonald's para você bater lá na porta, no drive-thru e comer. Então você vai ter que aprender o mínimo para isso. O que você pode comer, como você pode comer, né? Então entra toda essa questão aí que eu falei para vocês da origem animal e origem vegetal também. Então na instrução você vai aprender diversos tipos de chás, de plantas ali que você pode colher, quais são os benefícios de uma, quais são os malefícios de outra. Então você vai ter todo esse tipo de instrução. E dependendo do quartel que você estiver, dependendo da disponibilidade da equipe de instrução, você pode ter até maior possibilidade disso, né? Então, por exemplo, eu passei por quartéis que a gente já teve instrução até da questão da cobra, né? Quais são os tipos de cobra, qual pode trazer veneno, quais são malefícios, aranha, né? Tem todas essas questões que, dependendo do tempo que for ofertado e do material que é possível adquirir, essa instrução ela pode ser mais farta ou ela pode ser o mínimo necessário para que você precise dentro da sua obrigatoriedade ali dentro do seu dia a dia, tá, pessoal? Mas são todas instruções que você vai levar para a sua vida toda. Então a gente falou aqui, obtenção de água e fogo. Cara, se por acaso o seu carro quebrar no meio de uma estrada, você às vezes pode precisar dessa instrução, sabe? De montar a sua própria armadilha, de montar, construir o seu abrigo, né? Com um poncho ali, a gente aprende diversas formas de montar abrigo, quais são os cuidados que você deve ter de acordo com o local que você está. Tudo isso é muito importante para a sua vida pessoal. Então, se você está com receio do campo por um acaso, se você está com medo, cara, uma dica que eu dou para vocês, que eu acho que é a mais valiosa que a gente vai extrair da instrução de hoje, é, cara, aproveite cada minuto. Porque mais que doa, aí eu trago outra máxima do exército também, cara, nada detém a marcha do tempo. O que eu quero dizer com isso? Vai acabar, irmão. Vai acabar. Nada detém a marcha do tempo. O tempo sempre vai passar. Então, aqueles 5 dias ali que você está passando, ele vai acabar. Então aproveita aquela instrução como se fosse aquela sua última instrução da vida. Afinal, aí você, moleque, que está prestes a servir ou está servindo, às vezes você já não quis, pô, atirar e pular, rastejar e tudo isso que você via nos filmes de ação. Cara, talvez seja a única oportunidade de você efetivamente vivenciar isso. E, cara, hoje eu olho para trás, tem gente aqui no mundo civil que, pô, paga para fazer esse tipo de atividade, tá, pessoal? Porque ele efetivamente, como eu disse para vocês, aflora todas essas questões das soft skills, né, os atributos das áreas afetivas, e aflorece de uma maneira que empresas fazem coisas simuladas, muito similares, né? Vou dar um exemplo básico para vocês aqui. A corrida Bravos, né? Bravos Racing lá, que é a corrida de obstáculos. Cara, tem inclusive uma das etapas que acontece dentro de um quartel, dentro de uma pista de pentatlo militar, tá? Então,
para vocês terem noção o quanto isso é aflorado no mundo do mundo civil. É claro que dentro do quartel existem outros objetivos. E não pense muitas das vezes que a equipe de instrução ela está piruando com você ali de um lado negativo. Às vezes ela quer extrair o máximo que consegue tirar de você ali naquela situação. Porque o campo ele te mostra isso, ele te mostra que você é muito capaz, que às vezes de coisas que você nem sequer imagina, cara. Tem momentos, né, lembranças do meu campo que são muito vividas em mim hoje. Então tem coisas que talvez eu realize hoje justamente por eu ter passado por uma experiência que nem essa. Isso é muito valoroso para o militar, tá, pessoal? Isso é muito importante que vocês tenham em cabeça e acredito que seja o maior bizu de todos, é você efetivamente aproveitar aquelas instruções. Então, pô, vibra na instrução de progressão diurna, vibra na progressão noturna, vibra na orientação, vibra na transmissão de curso da água, na camuflagem, da obtenção de alimentos. Cara, onde mais? Pô, a gente tá. Parece que é besteira a gente falar, mas tá em 2024. Quantas pessoas vão aí, mata uma galinha, mata um coelho, ou sabe fazer isso para efetivamente, se um dia precisar, cara? Então aprenda isso de maneira valorosa, porque você está sendo ofertado para aquilo, tá? Então acho que se eu tiver um bizu máximo para vocês aqui hoje seria a dica máxima dessa instrução, tá, pessoal? Mas falamos muito do campo e eu agora reservei essa parte finalzinha, a finaleira da aula aqui, para a gente falar de alguns bizus para se preparar para o campo, tá, pessoal? Acho que o bizu máximo de preparo para o campo é você preparar o seu material, tá? O que eu quero dizer preparar com o seu material? Você vai receber o material da subtenência. O material da subtenência é um material que ele é passado de geração para geração. Muitas vezes até gerações, muito gerações, tá? Então estamos falando às vezes de um material muito antigo. Então, por exemplo, uma mochila muito antiga. O que você tem que fazer com aquela mochila muito antiga? A mochila é de aço, né? Toda a lateral dela, todo aquele esboço, a barrigueira, tem aço ali, né? Aquilo machuca, cara. Então, se você não pegar uma fita isolante, isolar bem, se preparar aquela mochila, preparar o resto do material que você for receber, cantil não lavar legal, às vezes você vai pegar ali um cantil que está mal higienizado, pode te trazer algum malefício durante o campo, devido a você estar bebendo água ali. E todo o resto do material que você for pegar, o coturno que você está usando no seu dia a dia, sua farda, se você não levar meio o suficiente, vai ser muito maléfico para você. Então, todo o material que você for preparar, ele tem que ser muito bem preparado. E existem materiais mínimos necessários, como eu disse para vocês, e existe o bizu pessoal para você levar, que você precisa verificar com a sua equipe de instrução se dentro daquilo lá está permitido ou não, tá, pessoal? Isso aí vai muito de quartel para quartel. Vou dar aqui algum exemplo, pensar aqui de maneira rápida, por exemplo, lenço umedecido. Às vezes, lenço umedecido você pode levar, às vezes pode não levar. Então, toda essa questão que às vezes é um bizu pessoal que você vai ter que carregar, que vai fazer volume dentro ali do seu material pessoal, mas existe outra máxima também, que é cada um carrega seu conforto, cada um carrega o que é melhor para si. Se o cara quiser levar uma meia só para passar o campo todo, negão, o problema é dele, tá? Mas toda essa questão do material é o que vai te dar o preparo para que você consiga realizar o restante das instruções. Então pega a mochila, passa a fita isolante, prepara ela, ajusta ela para o seu corpo, pega o capacete, verifica se está tudo certinho, se está tudo limpo. Se puder, pô, coloca aquela esponja de cozinha dentro do capacete para não ficar batendo na sua cabeça, para não ficar dolorido para você diante daquele sol e tudo mais. Veda bem seu material, tá? Isola todo ele, com todos os kits, né? São preparados kits, todos esses kits, pega de um material bom, tupperware legal, passa fita isolante básica em volta, pega aquela liga de borracha, coloca ali para não entrar água, tá? Além dos kits em si, toda aquela roupa de muda, você vai receber uma lista com o material mínimo necessário e futuramente aqui dentro do precursor a gente também vai deixar um checklist para você não esquecer nada para levar para o seu campo e ser o mais bisurado do seu pelotão, tá? Mas enquanto isso, você tem que pegar esse material, pegar a fita isolante, vedar bem aquele material. Além disso, cara, pega sua roupa de muda, meia, cueca, cara, usa, tá? Isso é importante também, aquele short térmico para evitar que você fique com aqueles machucados ali entre a perna. Pega todo esse material, pô, o bizu também máximo aqui, cara, é saco de gelo, rapaziada. Que é barato, né? Você pode pegar um saco estanque, obviamente, mas, cara, saco de gelo, vai vedar esse material, não vai entrar água, é muito mais barato que um saco estanque. Vai pegar ali, vai pegar uma liga de borracha, vai colocar todo esse material dentro, vai passar sacos de gelos pequenos para cada tipo de material, um saco maior para pegar tudo, uma liga de borracha, colocar dentro da mochila. Para que isso? Rapaziada, para não molhar, tá? Seja por uma questão de chuva ou seja pela instrução de transposição da água que você vai
ter, tá? E você vai ficar na água, sim, senhor, com todo o seu material, e espero que esteja tudo muito bem vedado para que você consiga reutilizar seu material posteriormente. Porque daí vem outra das máximas dicas aqui que temos, que é, cara, cuide dos seus pés e do seu fuzil, porque senão você vai ficar na mão, tá? Quem pegou a referência aí, pegou. Mas, cara, toda vez que você tiver a oportunidade de cuidar dos seus pés, cuide deles. Não deixe seu pé molhado, troque de meia sempre que for possível. Porque se você machucar seu pé, der bolha, qualquer coisa do tipo, vai prejudicar todo o andamento do restante das instruções. Seja na marcha, nos deslocamentos, você vai andar bastante no campo, você vai sentir isso. Então é muito importante que você cuide principalmente dos seus pés. Mas é claro, todo o restante do material, principalmente do seu fuzil, tá? Isso é de extrema importância para vocês. E, cara, quando eu digo assim, um dos bizus que eu não tive no meu campo e depois foi muito importante, normalmente a gente leva o quê? Uma roupa de ralo e uma roupa de muda, né? Dificilmente você leva muito mais do que isso. Que nada mais é, para português claro aqui, são duas fardas, negão. Então, qual que é a situação? Use sempre uma para ralar e use sempre uma para dormir. Então, cara, se prepara, passa o dia inteiro de ralo. Quando você tiver seu momento de descanso, que é pouco, tá? Porque afinal no campo você também puxa a hora, tá? É importante lembrar. Mas quando você tiver seu momento de descanso, troca aquela roupa molhada, coloque uma roupa seca para as poucas horas de sono que você tiver, você efetivamente consiga descansar e acorde antes e já coloca aquela roupa molhada, aquela roupa suada de novo, para ralar o dia inteiro com ela de novo. Porque se você deixar de trocar e com a roupa sequinha lá para o tempo e molhá-la de novo, isso aí vai te prejudicar depois, porque à noite você vai provavelmente dormir com uma roupa negativa e vai prejudicar a 1, 2, 3 horas de sono que você tiver ali. Se tiver sorte, com 3 horas de sono já é bastante. Ou, né, depende aí, que não falei para vocês, de quartel para quartel, mas normalmente fica nessa faixa de 3, 4 horas de sono, tá? Se tiver alguma pergunta, cara, pergunte aqui nos comentários, a gente vai responder todas as perguntas de vocês. Acredito que as curiosidades em geral aí eu consegui tirar. Deixa eu pensar. Ah, importante, porra, às vezes o pessoal pergunta de questão de banho, etc, né? Cara, 5 dias ali, normalmente você tem um banho, tá? Aquele banho rápido de 30 segundos de enxaguar, 30 segundos de saboar e enxágua, né? Ensaboa e enxágua de novo. Normalmente é um banho aí de 1 minuto e meio, tá? E para quem está no período básico, normalmente esse aí é o banho do período básico também, então a rapaziada já deve estar acostumada, né? Obviamente, pô, acho que pergunta de água quente não vai existir aqui, né? Obviamente não é uma água quente, mas água gelada faz muito bem para você, tá bom? Vários benefícios que o Exército Brasileiro pensou, sem sombra nenhuma, existem vários estudos para isso, que te traz aí uma melhor mentalidade e um melhor benefício, claramente, para sua pele, para o seu cabelo, enfim. Acredito, então, que curiosidades nos gerais consegui tirar de vocês, tá? Trouxe aqui, listei para vocês algumas instruções que acontecem de maneira general aí, né? De generalista. Se por acaso você teve outra instrução no seu campo, pô, comenta aqui pra gente, rapaziada. A gente está muito feliz com o momento que o Precursor está fazendo. Hoje é uma aula muito importante. Hoje estamos encerrando o segundo mês de vida do Precursor e o segundo mês aí de aulas que temos diariamente, tá? Temos aulas aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, então hoje é uma aula muito importante, porque afinal a gente fecha o ciclo de segundo mês, estamos batendo todas as nossas metas, isso é graças a vocês, então viemos agradecer também, afinal chegamos a 100 inscritos no nosso segundo mês de vida, isso é muito importante, mas se por acaso você está aqui dentro do nosso canal e ainda não está inscrito, se inscreva aqui, tá? Já passamos de 150 downloads dentro do app, mas é muito importante que você baixe o app. Você está tendo acesso a todas as informações aqui, mas é de extrema importância que você baixe o app. Afinal, lá também tem coisas exclusivas e a maioria das novidades que vêm nos próximos meses, elas serão exclusivamente do app, tá? Pô, não temos ainda para iOS, então se você tem aí o usuário Apple, ainda não temos, tá? Mas também disponibilizamos a maioria das nossas novidades lá na nossa rede social, lá no Instagram, @bisudoprecursor. Então é muito importante que você nos siga também. Então estamos aqui colocando diversas ferramentas para você que quer ingressar nas Forças Armadas ou já participa aí, está no seu ano militar obrigatório, ou está se capacitando, se preparando para sua transição para o mundo civil. A gente traz tudo isso para vocês, então é muito importante que, em contrapartida, você nos ajude aí, nos seguindo na rede social, se inscrevendo no canal e fazendo download no nosso app, tá bom? Rapaziada, ficamos por aqui. Muito obrigado por mais uma aula.
fechando o segundo ciclo aí, o segundo mês de Precursor, e em breve temos muitas novidades, hein? Então, não deixe de baixar nosso app. Pega o bizu bizonho. Uma ótima noite a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.